Amém? Quem está aí animado para receber essa palavra diz amém. Me ajuda, gente, me ajuda a pregar nessa noite. Números capítulo 9, a partir do verso 15. Quem achou diz amém. Está escrito assim: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partia, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa noite nós nos reunimos para prestar um culto ao Senhor, para falar com o Senhor, para escutar o Senhor falar conosco, para que de alguma forma entender que o Senhor é muito além daquilo que nós podemos esperar, que o Senhor tem muito mais capacidade de fazer sobre a nossa vida. E reconhecendo essa gratidão, nós nos reunimos aqui para prestar um culto ao Senhor, para estabelecer o reino do céu sobre a face da terra, para pedir ao Senhor que ache em nós discernimento, que ache em nós contentamento, que ache em nós uma capacidade de ouvir a sua voz, de entender a movimentação do céu sobre a face da terra. Nos abra, Senhor, nos torne nessa noite receptível a tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e graças a Deus. A gente sempre fica orando e buscando e falando: Deus, que o Senhor nos traga uma palavra, que o Senhor nos mostre um direcionamento, que o Senhor nos fale aquilo que é da vontade do Senhor, que seja ministrado, que seja passado, que não seja algo que somente nasça no nosso coração, mas que em primeiro lugar nasça nos céus e se manifeste na face da terra. Esse é o desejo do nosso coração, de poder representar o Senhor. E dentro disso o Senhor tem falado sobre esse movimento sobre a face da terra, sobre quando o céu se movimenta, sobre a nossa capacidade de percepção das coisas espirituais que estão se movimentando dentro da nossa igreja. O homem tem uma capacidade gigantesca de criar e de fazer coisas. Deu uma capacidade de criação para o homem. Deus deu a inteligência para o homem. Deus tornou o homem muito capaz de muitas coisas e em muitas áreas. Se podemos assim dizer, sem tentar esgotar o assunto, o homem, ele dominou a ciência, ele consegue criar, ele consegue pensar em uma máquina e projetar para que essa máquina possa suprir uma necessidade do homem. O homem agora já consegue fazer robôs para que tentem assemelhar ao ser humano. Conversava com o pastor Lázaro outro dia,
estava no Dubai. Esse microfone está falhando. Ele estava fazendo uma escada. Ele viu um homem. E atrás dele, 2 robôs gigantes que eram os segurança naquele tempo. E ele olhou e falou: gente, como incrível essa capacidade do homem. O homem tem dominado muitos assuntos, o homem tem estudado, o homem tem gastado tempo crescendo em diversas áreas. Quando o assunto é construção, eu não sei quem acompanha, mas a China já consegue construir prédios de mais de 20 andares em 60 dias. Em 60 dias eles conseguem construir um prédio gigantesco. Pastor, e qual que é o problema disso? Nenhum. Isso é fantástico para a nossa humanidade. Isso é fantástico para o homem. A questão é que quando o assunto é espiritual, nós nos tornamos rasos e sem direção. João Batista não entendeu. Não entendeu que quando Jesus entra em cena, ele deveria parar de batizar, porque agora o Cristo, o Verbo encarnado, estava lá conosco. João Batista não conseguiu ter uma percepção espiritual daquilo que estava acontecendo, e por não ter essa percepção espiritual daquilo que acontecia, João Batista é preso. E quando João Batista preso, os seus discípulos vêm o visitar. Ele vira e fala assim: ei, vai lá, pergunta para Jesus. Pergunte para Jesus se é Ele mesmo o Cristo, se é Ele mesmo o Messias. Pergunta se é Ele ou nós precisamos esperar outro. João Batista estava no movimento. Se podemos dizer, João Batista estava na igreja, ele era a igreja, ele representava a igreja. Mas João Batista não tem uma percepção de uma transição espiritual de tempo. E porque ele perde essa percepção, ele agora pergunta: ei, será que é o Messias? Será que é você mesmo? João Batista, aquele que batizou: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esse mesmo, que quando Jesus passou por ele, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Experimentou coisas sobrenaturais, viu a manifestação, cantou hinos. Então me tira o medo. Mas em determinado momento da sua vida, João Batista virou e falou assim: vai lá e pergunta se é o Cristo mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. Isso nos mostra muito da nossa geração. Uma geração que está dentro da igreja, envolvidos de uma forma ou de outra com o evangelho, com o evangelicalismo, com a obra de Deus, mas não conhece a Deus, não conhece o Deus da obra, não se relacionam com Deus, então não conseguem manifestar e partir deles uma expressão de Cristo. Vivem da revelação que Deus deu para o outro, indispostos a garimpar, a pagar um preço, a ir na despensa do Senhor e buscar um alimento para se alimentar, para se fortalecer. Uma geração que não se conecta com o Senhor, que não se conecta com pessoas. Uma geração que passa horas a fundo aprendendo sobre vídeos, sobre games, sobre TikTok, horas gritando gol em um estádio de futebol, mas não tem capacidade de passar 30 minutos orando e se relacionando com o Senhor. Isso nos mostra o quanto nós estamos perdidos. Isso nos mostra como a nossa capacidade de representar os céus está comprometida, porque não ouvimos mais o Senhor, não percebemos mais o movimento da nuvem, não percebemos mais quando Deus muda a direção.
E aí a gente começa a produzir uma geração que representa muitas das coisas, mas não consegue manifestar uma característica de Deus genuína. Uma pessoa que teve uma revelação de fato de Deus. Entenda uma coisa: toda revelação ou todo avivamento coletivo é fruto daquilo que nós vivemos no nosso individual, é fruto daquilo que nós temos na nossa casa. Essa reunião, ela é uma manifestação do quanto de Deus que você busca na sua casa. E aí nós buscamos muito do Senhor, e viemos para esse local para que Deus se mova, para que juntos um povo cheio do Espírito Santo manifeste a glória dele. O problema é que nós não gastamos esse tempo em casa. Se eu não gasto esse tempo em casa, eu não tenho nada de Deus quando eu chego nesse lugar. E eu chego como quem quer receber, não como alguém que tem alguma coisa para dar. O avivamento é fruto de uma pessoa que decidiu ir na contramão do mundo para viver experiências eternas em vez de experiências terrenas. Em vez de ficar apegado com aquilo que está acontecendo nesse mundo, ele está mais interessado em gastar tempo com o Senhor. É como se a gente quisesse voltar no tempo, gente. Voltar no tempo onde nós temos um sumo sacerdote, onde nós queremos que alguém nos represente diante de Deus. Alguém entre no Santo dos Santos para mim nesse ano, receba uma revelação do Senhor, e depois venha e fale para mim dessa revelação. Porque a minha agenda está cheia demais para mim gastar tempo com o Senhor. Então, por favor, busque muito de Deus, e depois se derrame aqui para mim, para que eu viva da revelação que Deus te deu, para que eu viva daquilo que Deus falou com você, para que eu seja alimentado daquilo que Deus está colocando no seu coração. Parece que nós não lemos que o véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos livre acesso a Deus, que nós podemos nos achegar a Ele. Precisamos gastar tempo com o Senhor. E o resultado disso é uma espiritualidade rasa. A gente vê um culto de domingo que não transforma na segunda-feira, porque o cara está aqui no domingo ouvindo falar de Jesus, mas na segunda-feira acessa pornografia, separa da esposa, adultera. Na segunda-feira dá um jeitinho brasileiro para conseguir alguma coisa. E aí o culto de domingo já não transforma mais pessoas. Queremos um culto avivado no domingo, queremos ser cheios, mas não estamos dispostos a nos tornar como brasas, a entrar nesse local no domingo à noite e falar: Deus, eu não sei sobre o meu irmão, mas eu sou um graveto seco e eu quero queimar, eu quero experimentar mais do Senhor. Mas nós entramos aqui cheio de polpa, nos sentindo grande demais, e porque nos sentimos grande demais, não podemos nos derramar diante do Senhor. O que fulano vai pensar de mim? O que minha esposa vai pensar de mim? Temos muito a preservar, mas não entendemos que é um privilégio nos expor diante de Deus. Entramos na casa do Pai, nesse local, com um sentimento de que somos maior. Não, o culto começa às 19. Chegar lá às 19h10 tá bom. Chegar lá às 19h20 tá bom. Isso é grande demais. Vou chegar depois do louvor, vou pegar só a palavra, porque o pessoal do louvor é meia boca. O pastor também é, mas diz que tem que congregar, né, gente? Não li isso na Bíblia não, mas alguém falou isso, então, porque eu vivo debaixo da revelação do que alguém falou, não debaixo daquilo que eu pago preço para aprender.
E aí eu começo agora a vir porque eu ouvi alguém falar que precisa estar aí na igreja. Mas eu me achego por esse local com o coração fechado, porque eu não consigo manter um compromisso daquilo do horário. Eu não consigo entrar nesse local numa dimensão de me expor para o Senhor. Então eu venho para esse local representando ser alguém que eu não sou. Eu venho para esse local para prestar uma representatividade de um religioso que não leva ninguém para o céu. A gente nos sente tão bom, gente, tão bom às vezes, que a gente já não recebe mais no culto. A gente não consegue vir para esse local para receber. Nos tornamos profissionais da fé. Tem profissionais que degustam café, são baristas. Tem profissionais que degustam vinho, sommelier. E tem profissionais que degustam culto, que sai julgando se a presença de Deus existiu ou não existiu nessa reunião, que sai julgando se aquilo que o ministro de louvor cantou, se de fato é genuíno, é verdadeiro, que sai julgando se talvez o sermão foi muito bom, porque talvez se o sermão não for bom, que o pastor cabe logo, porque tem um xará desse pastor que é muito melhor, o Subirá, e eu posso me deleitar no YouTube, me alimentando de coisas superiores. Nos sentimos grandes demais. E esse problema de se sentir grande é porque nós começamos a não receber mais. A gente começa de fato a nos tornarmos um consumidor de cultos. O que o pastor pregou domingo passado? Não sei. E aí a gente começa a ser um aferidor, um agente para dizer se as coisas estão indo bem ou não. E aí, você que já é cristão há algum tempo, você que é pastor, você que é líder, você que já frequenta a igreja do Senhor, não é Lagoinha, a igreja do Senhor já há algum tempo, cuidado, muito cuidado para você não se sentir bom demais. Esse texto que esse pastor leu aí, já vi 50 sermões muito melhor do que esse. Aquilo que fulano está fazendo, eu faço muito melhor. Mas não produz nada. Críticos que não constroem nada. Porque quando nós começamos a nos sentir bom demais, nós entramos para esse local na posição de alguém que está com o coração fechado, saciado demais, saciado de tanto alimento no YouTube, de tantas pregações. Pastor, é errado ouvir pregação no YouTube? Não. Só não desvaloriza a casa que você congrega, porque quando as coisas dão ruim, o Subirá não sai de lá para vir na sua casa na madrugada para te socorrer. A gente gosta muito de valorizar aquilo que está lá fora e esquecemos de valorizar aquilo que está aqui dentro. Nós somos experts para falar: nossa, você viu qual conferência? Fulano. O exemplo disso é que a maioria dos congressos que nós fazemos, dos eventos que nós fazemos na igreja, nós temos muitas das vezes metade de pessoas de fora do que os da casa. Será que vocês já se sentem bom demais? E quando eu me sinto bom, eu não recebo. Sermãozinho aí, não consegue descer. Estamos saciados. E o problema não é o sermão ser ruim, mas quando a gente não reconhece a autoridade.
quando nós não conseguimos reconhecer que muitas das vezes vai existir pessoas muito melhor do que nós fazendo a mesma coisa que nós fazemos, mas isso não traduz que a revelação que ela tem de Deus é especial e pode edificar e transformar a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê a nação de Israel. A nação de Israel tinha sido tirada pela mão de Deus do Egito. Deus usa Moisés para que ele fosse o instrumento de Deus, para que por intermédio de Moisés, Deus removesse o povo com a mão forte do Egito. E durante aquela saída do Egito, eles conheceram a nuvem de glória. O primeiro contato que eles tiveram com a nuvem de glória foi quando saíram do Egito. A Bíblia fala que uma nuvem durante o dia para tampar o sol, e durante a noite uma coluna de fogo para que eles caminhassem de dia e de noite. Era uma nuvem que os guiava, que trazia direção para eles, que estava ali para mostrar para eles: ei, Deus é contigo, Deus está fazendo. A nuvem representava a manifestação do Senhor. O povo também conhecia a nuvem de um outro tempo. Depois de caminharem por grandes anos, por vários anos no deserto, eles montaram um acampamento. E a Bíblia fala que Moisés tinha a tenda do encontro, como se fosse aquele quartinho de oração que você deveria ter na sua casa para se reunir e falar com o Senhor. E nessa tenda do encontro, Moisés frequentemente ele ia para lá para falar com o Senhor. E a Bíblia fala que toda vez que Moisés adentrava dentro da tenda do encontro, a nação de Israel ficava todo mundo olhando para ver se a nuvem de glória baixava naquele local. Porque se Moisés entrasse e a nuvem baixava naquele local, na frente da entrada, era um sinal que o Senhor estava ali falando com Moisés. E o povo não sabia o que Deus falava com Moisés. Eles sabiam o que Moisés falava para eles, que Deus falou com eles. Vocês estão me entendendo? O que Deus fala comigo é top quando eu falo com vocês, mas o que Deus fala com vocês é melhor ainda, é muito melhor do que aquilo que eu falo. Pode transformar vocês muito mais. Israel ficava olhando para ver se a nuvem se colocava na porta, para ver se Deus ainda continuava falando com Moisés. Agora nós chegamos no nosso texto, no texto que nós lemos, no início desse sermão. O povo construiu um tabernáculo conforme as descrições do próprio Deus, conforme aquilo que Deus passou por intermédio da Bíblia para Moisés. Deus virou e falou: Moisés, vai ter tantas medidas, vai ter tantos metros, vai ser assim. Moisés, você vai atrás de fulano, que eu vou dar uma capacidade para ele construir. Você vai atrás de tal pessoa, que eu vou dar sabedoria que vem do alto para ele, para que ele manifeste os 12 talentos servindo na obra que eu estou fazendo. E a Bíblia fala que após a construção, a nuvem pairou sobre eles. Mas não era apenas uma nuvem que simbolizava a presença, mas era uma nuvem que também simbolizava agora uma direção do Senhor. Havia uma transição de tempo, havia uma mudança de direção. A nuvem lá atrás ia com eles, para que eles caminhassem de dia e de noite. A nuvem na tenda do encontro, ela ia na porta para simbolizar a manifestação de Deus ao falar com Moisés. Mas agora a glória de Deus encheu o tabernáculo. E essa nuvem agora, ela simbolizava o aceite de Deus e a manifestação do Senhor. Ela simbolizava, olha, quando a nuvem se mover, o povo se move. Quando a nuvem parar de se mover, o povo acampa e o povo descansa. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Observe que esse texto, ele sempre marca porque Deus parou, porque Deus falou, porque Deus fez.
porque a nuvem parou, porque a nuvem andou. E a nuvem representa essa glória de Deus sobre o tabernáculo. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. E em seguida no versículo 17 nós vemos como essa nuvem de fogo funcionava para Israel. Não somente para os aquecer, mas para dar um sinal de onde Deus estava indo, ou para onde Deus estava indo. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover. O povo, acredito eu, que ficava constantemente olhando para o céu, para ver se a nuvem se movimentava, para ver se Deus estava indo para um lado, para ver se Deus estava indo para o outro. E no Salmo de número 119, no verso 105, onde a palavra de Deus é descrita como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, traz muita alusão disso. Eu não sei você na sua casa, mas lá em casa eu não tenho aquela tomadinha three-way do lado da cama, que eu deito na minha cama e aperto uma tomada e as luzes se apagam. Então eu preciso, depois que minha esposa ajeita, porque quando eu apago a luz, antes da hora que ela se ajeitar, ela fala: por que você apagou a luz? Ai, amor, vou doitar, né? Porque lá em casa, eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa eu que tenho que apagar a luz. Então eu preciso esperar o momento dela. E aí, a questão é que quando eu apago a luz e vou chegar até a minha cama, se eu errar a quantidade de passos para chegar na minha cama, eu posso chutar o pé da cama. Eu posso tropeçar em alguma roupa pelo caminho e posso cair. Só que a gente só percebe a importância de certas coisas quando nós precisamos dela. Fique um dia à noite sem luz na sua casa e você vai ver como uma simples vela pode fazer toda a diferença. A Bíblia é simples. É nós que muitas das vezes não conseguimos entender aquilo que Deus está falando. É nós que não conseguimos entender a dimensão do Senhor na coisa simples. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés. O problema é que nós hoje nos sentimos muito confortáveis. E glória a Deus por isso, né, gente? Tem gente que quando chega em casa, ele deita na cama. E ao deitar-se na cama, ele tem um controle remoto que comanda a luz, o ventilador. Ele tem um outro controle que comanda o ar condicionado. E ele tem um super, hiper, mega controle que controla a televisão, o sistema Smart TV. Porque agora não é só uma televisão. E aí quando ele se achega, se adeita na cama, ele pega um controle, apaga a luz ou liga o ar condicionado. Pega o outro, põe lá no programa do Smart TV. Quando o sermão for ruim, ele coloca no YouTube e põe um sermão lá bom para ele se sentir mais crente, para aguentar o tranco da semana. Quando ele cansou de canal aberto, agora ele faz o quê? Netflix, Prime Video, HBO. As coisas estão confortáveis demais para nós. E esse conforto tem impedido as pessoas de querer se envolver na obra que Deus está fazendo. O Ministério de Louvor chega aqui às 17 horas para ensaiar. Quando você chega aqui às 19, 19h10. Gente, tem dia que você vai atrasar mesmo, é normal. Mas a gente pode ser melhor. Quando você já perdeu um hino que eles cantou, você já desonrou quem chegou aqui às 17 horas. O diaconato chega aqui às 18 horas para preparar tudo isso. Mas o meu controle está muito confortável. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não queremos nos envolver com a obra de Deus. Deus envolver com a obra não, Senhor. Eu vou no culto de vez em quando, está bom demais. Nós não queremos fazer parte, sair da nossa zona de conforto.
Não queremos sair desse local de comodismo. E aí muitas das vezes, sabe o que é necessário? Deus te arrancar desse local. Deus te sacudir e falar: ei, você toma uma postura, eu te arranco desse local. A gente não quer. Nós estamos aqui, gente. Estou falando para quem é da casa, quem não é, não se ofenda. A gente é cheio de menino aqui, mas ninguém quer servir no Kids. Todo mundo tem carro, mas ninguém quer trabalhar no Centurião. Mas todo mundo quer chegar e quer ter uma vaga para estacionar. Todo mundo quer o melhor Kids para que seu filho esteja lá. Todo mundo quer um professor cheio do Espírito Santo para encher o seu filho de Jesus. Mas ninguém quer ser o professor cheio do Espírito Santo para encher o filho do vizinho de Jesus. Vocês calmam o coração comigo hoje. A presença de Deus é aquilo que nos orienta. O restante da passagem, ela parece muito repetitiva até. Na ordem do Senhor se acampavam, e a ordem do Senhor eles partiram. Eles obedeceram a ordem do Senhor de acordo com seu comando por meio de Moisés. O que se destaca aqui é a relação entre a orientação de Deus, o comando do Senhor, a expectativa e a obediência de um povo de se mover quando Deus estava se movendo. E sabe o que acontecia? Eu não sei se você leu a Bíblia, se você conhece, mas acontecia da seguinte forma: a nuvem, ela era quilométrica, gigantesca, porque a nação de Israel era muito grande. E quando a nuvem se movia, eles começavam a desmontar acampamento para se mover também, porque se Deus está movendo, eu preciso fazer o quê? Me mover também. Só que quando alguém não percebia a movimentação do céu, não percebia o movimento do Senhor, a Bíblia fala que eles ficavam para trás do arraial, e os cananeus, os filisteus, os jebuseus vinham e matava quem ficou para trás, quem não tinha percebido a movimentação da nuvem. Isso fala de uma disposição de sair da zona do conforto. Quando Deus fala: ei, agora vamos movimentar, então vamos movimentar. Desmonte acampamento, vamos andar. Às vezes era um dia, às vezes eram vários dias, às vezes era um ano parado no mesmo lugar. Mas a questão era que quando Deus se movimenta, ninguém pode ficar para trás. Quando o céu se movimenta, ninguém pode ficar. Nós precisamos discernir, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de entender essa movimentação do Senhor. Tem um pregador do século XVIII, ele diz que a força e a felicidade de um homem consiste em descobrir para onde Deus está se movendo e se mover atrás daquilo que Deus está fazendo. Você já parou para pensar alguma vez, deitado no seu quarto, na sua casa, na sua cama, ou diante de um culto desse? Será que um dia você já fez uma oração e falou: Deus, o que você espera de mim? Jesus, para a África eu não vou, mas tente algo mais leve, Senhor. Você já fez uma oração? Porque nossa oração, ela se resume em dizer: Senhor, eu quero, Senhor, me abençoe, Senhor, faça sobre mim. E não que isso seja errado, mas qual foi o dia que você parou para orar e falar: Deus, aonde o Senhor quer me usar? Estou até tremendo de vontade de trabalhar, Senhor. Até tremendo: pastor, me usa. Que dia que as nossas orações passam por essa ótica? A gente precisa entender a movimentação do céu, e eu quero aprofundar com você mais um pouco. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13.
Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizes que eu sou? No final, Jesus pergunta para eles: E você? Quem eu sou para você? Quem você diz que eu sou? A questão dessa pergunta é que os discípulos respondiam quem era Jesus a partir da ótica do que os outros estavam dizendo. Quando Jesus chega e diz: E aí, quem dizem que eu sou? Eles falam assim: olha, uns estão falando que você é João Batista, outros dizem que você é um pregador, outros dizem isso, mas ninguém tinha recebido algo de Deus para poder dizer: ei, não tem a ver com o que os outros estão dizendo, tem a ver com aquilo que eu recebi do Senhor, e para mim você é o Filho de Deus. Porque aqueles discípulos estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas não discerniram a movimentação da nuvem. É como aqueles que estavam no arraial, no acampamento, e não percebendo a nuvem se movendo. Se todo mundo levantar aqui e sair correndo ali, ó, não precisa nem dar um motivo, mas todo mundo vai correr. Não precisa nem falar porque está todo mundo correndo, mas vai todo mundo sair correndo. É como a nuvem que se movimenta, e aí você está vendo a nuvem se movimentar. Não estou vendo não, mas está todo mundo andando, então vamos andar. Rapaz, você conhece alguém bom de cura? Conheço. Rapaz, tem um pastor lá que ele é bom para curar. Nós temos que ver os meninos do louvor da minha igreja, eles entram no Santo do Santo com facilidade. A gente quer viver daquilo que Deus revelou para o outro. Nós estamos vivendo daquilo que Deus revelou para o outro e não temos tempo para buscar as nossas próprias revelações. Isso tem matado a igreja, gente. Isso tem matado a igreja dos nossos dias. Uma geração que se move porque viu o outro se mover. Faz porque viu o outro fazer. Eu não vi a nuvem se mover, mas porque está todo mundo se movendo, vamos para lá. A gente quer alguém que entre no Santo do Santo para nos dar uma revelação de Deus. E aí a nossa espiritualidade fica baixa, fica fraca, porque nós não temos experiência com Deus. Eu tenho experiência com o Deus que o meu pastor prega. Eu tenho experiência com o Deus que eu assisto os pastores do YouTube pregar. A minha experiência de adoração tem a ver com aquilo que os ministros do louvor da igreja cantam. Mas não tem a ver com uma revelação que eu tive de Deus, da palavra. Não tem a ver com um momento em que eu entrei em um tempo de adoração e tive uma experiência com o Senhor. É sério. No Antigo Testamento, gente, o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ali simbolizava a presença do Senhor, a Shekinah de Deus. Ali manifestava a presença do Senhor. E para se tornar um sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, você precisaria começar sendo da família de Arão. Se você era da família de Arão, você então era da família sacerdotal. Havia uma possibilidade, quem sabe talvez, de
de você se tornar um sumo sacerdote. E a escolha do sumo sacerdote, ela era muito importante. Porque o sumo sacerdote, ele representava o povo. O profeta recebia de Deus e transmitia ao povo. Mas o sumo sacerdote não. O sumo sacerdote, ele se colocava diante de Deus para representar o povo. Pegava o seu bodinho, sua ovelhinha, para entrar no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, toda a nação de Israel ficava lá à espreita. E se o sumo sacerdote saísse daquele lugar, rapaz, era igual um gol do Cruzeirão cabuloso. O Senhor aceitou. Ficou muito bom do Cruzeirão, né? Como se fosse um gol da seleção brasileira. E todo mundo, Copa do Mundo, fez um gol, o sumo sacerdote saiu. O Senhor aceitou a nossa oferta. Agora, dentro do Santo dos Santos, ninguém sabia o que acontecia entre o sacerdote e Deus. As pessoas sabiam aquilo que o sacerdote contava para elas, que acontecia dentro do Santo dos Santos. Só que esse tempo acabou, gente. O véu se rasgou de alto a baixo. Você não depende mais da revelação de alguém para ter um tempo de intimidade com o Senhor. Porque talvez o nosso pensamento é: olha, basta nós escolhermos um bom pastor. Basta nós escolhermos uma boa igreja. Basta nós escolhermos um pastor que tem experiência com Deus. E se ele tem experiência com Deus, ele vai transmitir essa experiência. Basta um louvor de muito avivamento para que a gente se sinta avivado. Te enganaram.